Então, primeiramente, observe que a gente está aqui na tela do Excel. Por quê? Porque esse problema vai pedir para a gente fazer o gráfico, diagrama, o diagrama tensão deformação. A gente vai fazer então esse diagrama aqui dentro do Excel. É mais fácil a gente fazer ele aqui usando a planilha do Excel, beleza? Em vez de a gente ficar fazendo lá manualmente. Então, o primeiro exercício é o seguinte: um cilindro de concreto com 150 mm de diâmetro e 300 mm de comprimento de referência é testado sob compressão. Os resultados do ensaio são apresentados na tabela como carga em relação à contração. Desenhe o diagrama tensão-deformação usando escalas de 10 mm igual a 2 MPa e 10 mm igual a 0,1 vezes 10 a menos 3 mm por milímetro. Use o diagrama para determinar o módulo de elasticidade aproximado. Então, pessoal, fazendo a interpretação do problema, nós temos aqui um cilindro que a gente chama lá de corpo de prova. É um cilindro de concreto que ele é submetido lá a um ensaio de compressão. Então, esse ensaio de compressão ele é realizado lá em um laboratório. Para quem cursa engenharia vai observar um dia lá esse ensaio. Então, é uma máquina que aplica lá uma carga nesse corpo de prova de concreto, vai comprimindo essa carga, vai aplicando várias cargas e vai anotando lá os resultados dessa contração. Então, automaticamente ele vai gerando lá um gráfico que é o nosso diagrama tensão-deformação, tá certo? Então, o problema aqui pede para a gente fazer esse diagrama tensão-deformação. Ele deu aqui os resultados desse ensaio de compressão, tá certo? E no final ele pede para a gente determinar, usando lá esse diagrama, né, determinar um módulo de elasticidade aproximado. Então, o que é esse ensaio? Quando aplica lá uma carga nesse cilindro de concreto, exemplo, de 25 kN, como está aqui na tabela, né? Aplicou lá uma carga de compressão, está comprimindo o nosso corpo de prova 25 kN. O que aconteceu? Ele vai contrair 0,015 milímetros. Aumentou a carga para 47,5 kN. Observe que dobrou aqui a contração. Foi para 0,03 milímetros. E assim por diante, né? Então, o que a gente precisa para a gente determinar, fazer o gráfico tensão-deformação? A gente precisa da tensão, tá aqui, ó, tensão normal, e da deformação normal. Então, vamos retirar os dados do problema. Então, você vai fazer lá uma tabelinha, igual eu fiz aqui, ó. Vai lá, tá lá o diâmetro. Qual é que é o valor do diâmetro desse corpo de prova? 150 milímetros. Então, a gente anota lá, 150. O L0, o que é esse L0? É o comprimento inicial do nosso cilindro, que é de quanto? 300 milímetros, foi dado aqui no problema, ó. 300 milímetros de comprimento de referência. Então, 300. E observe que nós temos um aqui que é a área da seção transversal do cilindro. Por que a gente precisa dessa área aqui, ó? Para a gente poder calcular a tensão normal, tá vendo? Ó? Tensão normal é a força, é a carga sobre a área da seção transversal aqui do cilindro. Então, como a seção transversal ele é circular, todo mundo sabe calcular a área de um círculo. Π vezes o raio ao quadrado, ou π sobre 4 vezes o diâmetro ao quadrado. Então, vamos calcular essa área aqui. Então, fica igual a 3,1415, que é o nosso π, 3,1415 vezes o diâmetro ao quadrado, tá aqui o nosso diâmetro elevado ao quadrado, dividido por 4. Tá aí a área da seção transversal. Beleza, pessoal? Ok. Então, observe que tem uma segunda tabela aqui que eu fiz. Ó. Essa aqui eu fiz essa segunda tabela porque a gente precisa dela para a gente poder fazer o nosso diagrama tensão-deformação. Então, você vai fazer lá uma tabelinha, vai anotar aqui esse aqui é a deformação normal, tá certo? Representada pela letra grega epsilon, tá certo? E ela é dada em milímetro por milímetro. E aqui, aqui do outro lado, na segunda coluna, você vai colocar lá a nossa tensão normal, que é representada pela letra grega sigma e é dada em megapascal, tá certo? Então faz lá a tabela aqui, a primeira coluna, deformação normal, na segunda coluna, tensão normal. Então o que a gente precisa para a gente calcular aqui a deformação normal? A deformação normal ela é dada pela essa fórmula aqui, ó. É o quanto que o corpo de prova se contraiu, ou o quanto que ele se alongou, né, se for submetido a um ensaio de tração, dividido pelo seu comprimento inicial, tá certo? Então, é o quanto que ele se contraiu, ou seja, é a contração, dividido pelo comprimento inicial. Bem fácil, né? Então, isso aqui será igual a contração, vai clicar aqui, dividido pelo comprimento inicial. Qual é o comprimento inicial do nosso cilindro? Está aqui, ó, 300 milímetros. Então, vamos pegar aqui, vamos fixar esse valor, cifrão, clica, Enter e vamos puxar até o final. Está aqui os resultados, todos os resultados da deformação normal aí.
beleza? Agora vamos calcular a nossa tensão normal. Tensão normal é a fórmula aqui do lado, ó, é dada pela carga, que é a carga de compressão, né, dividido pela área da seção transversal. A carga, lembrando que ela é dada em kN aqui, ó, só que a gente precisa converter para newtons, então a gente tem que multiplicar esse valor que está aqui por 1000, ó, tá certo? Porque tem que ficar em newtons por milímetros ao quadrado, que é a nossa área aqui, ó, que já está em milímetros ao quadrado. Então, vezes 1000 dividido pela área. Vai clicar na área e vai fixar esse valor aqui, clicando no cifrão, e vai puxar até o final. Puxa aqui até o final. Temos lá os resultados, todos os resultados aqui da tensão normal aí gerada por esse ensaio, tá certo? Então tá aí, ó, tensão normal já sai em megapascal. Então tá aí, ó, tudo em megapascal. Uma vez que eu tenho essa tabela, você vai pegar aqui, vai selecionar tudo. Vamos agora fazer o diagrama tensão deformação. A gente tem todos os resultados para fazer, né? Clicar aqui em inserir, vai vir aqui nessa seta, inserir gráfico de dispersão, vai clicar nessa seta para baixo e vai escolher essa opção aqui, ó, a segunda opção, que é dispersão com linhas suaves e marcadores. Observe que o nosso gráfico é feito automaticamente. Então tá aqui, vou só apagar esse título aqui. Tá aí o nosso gráfico tensão deformação. Vamos aumentar ele aqui, ó, para facilitar na visualização aqui do problema do gráfico. Tá aí o nosso gráfico tensão deformação. Geralmente esse gráfico ele é assim, ó, ele vem aqui, ele é linear, depois ele sofre uma curva aqui, tá certo? Só que no caso aqui, observe que ele só pegou a parte mais que é linear, né, do nosso gráfico, a parte elástica. Então, temos aqui então o gráfico tensão deformação. Então observe que no eixo X nós temos o que? A deformação normal. E no eixo Y nós temos a tensão normal, tá certo? Então está feito lá o nosso gráfico. Agora a gente precisa determinar aí o módulo de elasticidade, como o problema pede, né, aproximado. O módulo de elasticidade ele é muito simples de se calcular. Uma vez que eu tenho o gráfico tensão deformação, basta eu dividir a tensão pela deformação. Simples assim. De onde saiu essa fórmula? Saiu lá da fórmula da lei de Hooke. A lei de Hooke diz o seguinte, que a tensão normal ela é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação normal. Então, se a gente pegar o módulo, isolar nessa fórmula aí da lei de Hooke o módulo de elasticidade, então fica o módulo de elasticidade, ele é dado pela tensão dividido pela deformação. Então, a gente pegar o valor da tensão dividido pela deformação normal, tá certo? Então, a gente pode pegar qualquer valor aqui no gráfico. Nesse caso aqui, a gente pode pegar qualquer ponto aqui sobre o gráfico. Por quê? Porque observe que esse gráfico a gente pode aproximar ele como sendo linear, tá vendo? Ele é praticamente uma linha reta aqui, ó, uma linha reta. Então, ou seja, esse ensaio aqui ele só pegou a parte do regime elástico, ou seja, no qual o gráfico é uma linha reta lá, um regime elástico, na região elástica. Então, no caso aqui, eu sugiro pegar sempre o mais próximo aqui da origem, né? Então a gente pode pegar qualquer ponto aqui mais próximo para ficar mais aproximado possível, certo? Então a gente pode estar pegando ou esse ponto aqui ou esse ponto. É mais fácil a gente pegar esse ponto aqui, ó, porque observe que lá tá dando 1 vezes 10 menos 4, né? Então é mais fácil a gente pegar esse ponto aqui. Trabalhar com 1 é sempre melhor, né? Então, a gente pegar isso aqui, então observe que está dando 2,69 megapascal de tensão e 10 a menos 4 milímetros por milímetros de deformação. Está aqui o E, que é o nosso módulo de elasticidade. Isso será igual à nossa tensão. Lembra da fórmula? O módulo de elasticidade é a tensão pela deformação. Então, a tensão, vamos escolher esse ponto aqui, ó. Como eu falei, esse ponto aqui está dando 2,69. Então, a gente pega aqui 2,69 megapascal, né, dividido por esse valor aqui, ó, que está dando 10 a menos 4, né? Então, 10 elevado a menos 4, que é a deformação normal. Então, tá aqui. Então, tá aqui calculado o nosso módulo de elasticidade. Você pode também pegar pela tabela, ó. Esse ponto aqui, ó, ele corresponde ao terceiro ponto, né? Então tá aqui 1, 2, 3. Esse ponto aqui, ó, tá vendo? Ó? A gente pegou esse valor aqui, ó. Vou até marcar em amarelo aqui para vocês entenderem, ó. A gente pegou esse ponto aqui, 2,69, e dividiu pela deformação normal. Então tá aí. Então, como eu falei, para a gente calcular o módulo de elasticidade, sempre busque pegar o valor mais próximo possível aqui
da origem dos eixos, ó, tá certo? Para a gente calcular o modo de elasticidade. Então tá aqui, deu 26.900 megapascal. Como o modo de elasticidade geralmente, como é um valor muito grande, é mais fácil a gente converter ele para gigapascal, tá certo? Como que a gente faz isso? Dividindo por 1000, né? Passar de megapascal para gigapascal é só dividir por 1000. Então, esse valor aqui de baixo, 26,90, se a gente for clicar lá, tá vendo? É esse valor aqui de cima dividido por 1000. Então, o módulo de elasticidade aí desse material, no caso aqui é um concreto, né? Deu aproximadamente 26,9 gigapascal, tá certo, pessoal? Então é isso, a gente vai fazer mais exercícios iguais a esse, de fazer gráfico do diagrama tensão-deformação. Observe, como eu falei, que esse gráfico ele deu linear, mas geralmente o ensaio, né, de tração, compressão, ele começa linear e depois ele sofre uma curva aqui, que é o nosso regime plástico, né, até se romper, né, até o corpo de prova se romper. Então, muito obrigado, então até o próximo exercício.